Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu nem sei como começar mais a gravar. Eu passei meia hora aqui pra começar a gravar porque desaprendi. Tô um pouco sumidinha aqui do canal, mas em outro vídeo eu explico pra vocês. O vídeo de hoje é falando sobre o meu relato de parto. Também demorei muito pra trazer. Noah já tá com 5 meses. E eu tava aqui deitada e decidi vou gravar porque eu já enrolei demais, né? Era pra ter feito esse vídeo faz tempo. Capaz de ter esquecido algumas coisas. Quando ele tava com acho que 2 meses, eu até preparei. Escrevi, né, tudinho bonitinho com o horário de tudo pra não esquecer. E acabei nem gravando mais, né? Mas também tô aqui na conversa com meu namorado no dia, né? Vou ter a conversa pra contar pra vocês como foi esse dia, que foi muito especial pra mim, né? E vou contar pra vocês agora. Ele estava dormindo, eu achei que ele ia aparecer só no final do vídeo, mas acordou. Noah, gente, o menino tá enorme, já tá com 5 meses. Já tá com 2 dentinhos também, não é, Noah? Olha o tamanho do menino. Ai. Peraí, vou entregar pra minha prima aqui pra eu gravar. Ignore o chorinho. Ignore o chorinho, né, que ele tá ali com minha prima. Mas voltando a falar sobre o relato de parto. O meu relato de parto é um pouco diferente, né, porque eu tenho arritmia, então foi um parto complicado. Mas vocês vão saber ao longo que eu vou falando, tá? Pronto, vou ler aqui a colinha, né, e também as conversas que eu tive com o pai dele, né, meu namorado um dia. No dia 2 de maio de 2022, eu tinha marcado uma ultrassom. Minha última ultrassom, que eu já tava com 40 semanas, se eu não me engano. Eu acho que tem, Tava com 40 semanas, então era a minha última ultrassom pra saber como ele tava. E daí, se eu não me engano, era na segunda, porque eu acho que eu não botei aqui. Se eu não me engano, era na segunda, eu acho que era na segunda. E na quarta-feira, ou era na quinta, eu tinha pré-natal. Eu tinha pré-natal. Então a médica, né, mandou eu fazer ultrassom pra saber como tava, né, a última ultrassom, pra daí saber se ia fazer cesárea normal. Então, no dia 2 de maio, fui fazer ultrassom lá no hospital que eu tive ele. Eu saí de casa, eram as 10h30, e a ultrassom já estava marcada para 11 horas da manhã. Só que chegou lá, a médica não tinha chegado ainda, marcaram de 11 horas, só que a médica ia chegar em 1 hora. Então fiquei lá de plantão, né? Eu acho que eu não tinha comido nesse dia. Eu saí, eu tinha tomado um copo de vitamina só e pronto. Cheguei lá de 10 e ia dar 11 horas. E acabou que a médica só ia atender de 1 hora da tarde. Aí quando deu 1 hora da tarde, 1h10 por aí, eu fui atendida. Aí primeiro fui quem fez a minha ultrassom foi... Era alguma coisa da médica. Acho que era residente, não sei como é que chama. Aí ela foi fazer meu ultrassom. Aí ela viu certinho lá, só que acabou que ela falou que talvez eu tava com pouco líquido. Ela até perguntou se tinha estourado minha bolsa e tal. Eu falei que não. Ela falou que tava com muito, muito pouco líquido mesmo. E chamou a supervisora dela, a médica, a chefe dela. Aí a médica olhou lá e viu que tava com muito pouco líquido. E também quando foi pesar ele tava com 4 quilos e 100 gramas. Aí foi quando ela falou, ó, você daqui vai pra emergência. Você fala que tá com muito pouco líquido e também o menino já tá com 4 quilos e 100 gramas. Aí, essa ultrassom já durou o quê? Uns 40 minutos. Demorei lá dentro pra fazer essa ultrassom. Porque ela viu o peso dele, depois reviu de novo o peso, olhou várias vezes o líquido. Esqueci de falar que eu vou deixar as fotinhas passando, tá? Do dia que eu deixei guardado para botar nesse vídeo. Vou deixar as fotinhas passando. Não vou lembrar o certo, né, qual que eu tenho, porque faz um tempinho já. Mas vou deixar passando as fotinhas. O hospital que eu estava era no Hospital Barão de Lucena, que fica lá na Caxangá. A ultrassom que eu tava fazendo era lá no primeiro andar e a emergência obstétrica era no térreo. Então eu só desci, né, e fui pra emergência. Aí cheguei na emergência de 2 horas e quando deu 3 horas, 3h20,
foi quando me atenderam na triagem primeiro. Aqui as fotos que eu tava me comunicando com meu namorado, né? Aí aqui foi na hora da ultrassom. Eu vou botar nas fotinhas pra vocês verem, tá? Bom, um detalhe, eu tinha esquecido o que eu li aqui na conversa. Que nesse tempo que eu tava esperando ser atendida lá na emergência, eu tava sentindo muita cólica, gente, muita cólica. Aí a mulher da triagem, da enfermeira, perguntou por que, né, eu tava na emergência. Eu expliquei pra ela que eu tinha feito ultrassom lá em cima e a médica mandou eu descer por causa que só tava com pouco líquido e também já tava com 4,1 kg e eu já ia completar 41 semanas. Eu tava com 40 semanas e 5 era 6 dias. Aí ela viu lá, né, eu mostrei pra ela o ultrassom e ela viu a quantidade de líquido. Ela falou que o líquido tava normal, não tinha perdido nem nada. Só que a médica, tanto a médica, tanto a outra médica que também tava no meu ultrassom, as duas falaram que tinha pouco líquido. E a enfermeira falou que tava tudo normal. Mas como eu tava com quase 41 semanas, né, ela falou que ia me passar pra médica pra ela ver. Aí fiz a triagem e voltei pra sala de espera de novo, né? E isso sentindo muita cólica mesmo. Aí quando foi 4h30 que eu fui atendida pela médica, e eu tava lembrando que eu só tinha comido de manhã, de 10 horas da manhã, eu tomei um copo de vitamina. E depois disso não comi mais nada. Não almocei nem nada, que da ultrassom já desci pra emergência, né? Aí quando deu 4h30, eu fui atendida pela médica. Aí a médica fez o toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação. E sobre o líquido, ela não falou nada sobre, eu nem perguntei, na hora eu tava nervosa. Na hora que eu cheguei na sala, ela falou assim, ó, você vai ficar internada hoje. Depois que ela falou, gente, eu não escutei mais nada. Só escutei que eu tava com 3 centímetros, mas eu ia perguntar a ela sobre o líquido, porque as duas médicas da ultrassom falou que tava com pouco líquido. E a enfermeira falou que tava normal. A médica não falou nada, mas ela falou que ia ser internada, ok. Aí ela fez o toque lá e ela falou, você vai pra outra sala, fazer os testes lá, né? Teste de Covid e o exame de sangue pra ser internada, enquanto eu tô fazendo essa papelada aqui, né? Pra me deixar internada. Aí pronto, fui pra outra sala e fiquei aguardando pra tirar o meu sangue e fazer o teste de Covid. Aí eu fiquei esperando na sala de internação, esperando fazer o teste e os papéis, né, que a médica ia trazer. Quando deu 5h20, foi a hora que vieram fazer o exame em mim, né, de Covid e o exame de sangue, que é a médica que fez o exame de sangue de Covid, gente, misericórdia. Eu sempre vi o povo fazendo teste de Covid, eu nunca fiz, né, mas eu sempre vi o povo fazendo, minha mãe também fez. Eu sempre vi a pessoa encostando assim, né, levantando a cabeça e tal. Quando a mulher veio com o tonequezinho, né? Quando eu fui levantar, ela nem mandou eu levantar. Quando eu fui fazer assim, ela já foi enfiando no outro. E na hora do sangue foi o pior. Porque eu sou muito ruim de veia. Então, ela pegava de qualquer jeito e amarrou um negócio muito apertado. E enfim, eu não gostei daquela enfermeira, não. Aí assim que eu tirei o sangue, fiz o teste, me deram a roupa. Me deram a roupa pra eu usar, né? Pra tirar minha roupa que eu tava usando e botar a outra roupa do hospital. E quando foi 6 horas, aí chegou o carrinho do lanche, eu acho. Aí chegou lá o carrinho do lanche, só que eu não podia comer. Porque como eu ia ser internada, e a médica não tinha falado ainda se ia ser normal, se ia ser cesárea, não liberaram de eu comer. Aí eu fiquei lá, gente, vendo todo mundo comendo e eu morrendo de fome, porque eu tinha comido só de 10 horas da manhã um copo de vitamina, então eu tava passando mal de fome. Lembrando que nesse meio tempo, né, de fazer o teste, trocar de roupa, enfim, nesse tempo aí, gente, eu tava sentindo muita dor mesmo. Toda hora vinha cólica, e quando eu falei isso na triagem, a mulher falou que era normal, que era uma cólicazinha, não era a contração, não. Mas eu tava sentindo muita dor mesmo. Aí quando deu umas 6h30, perguntaram se havia algum acompanhante comigo, né? Eu falei que minha mãe ia vir, porque como era na segunda-feira, acho que foi na segunda, foi na terça, acho que foi na segunda. Quando foi na segunda-feira, né? Como era na segunda-feira,
Daniel tinha outro dia para trabalhar e como ele tava novo no trabalho, ele não tinha nenhum mês no trabalho, então ele não podia chegar tarde nem faltar, né? Então minha mãe que ia ficar comigo. Aí perguntaram se ia vir acompanhando. Eu falei que sim, ia mandar avisar, porque eu já ia subir pra ficar internada. Aí eu liguei pra minha mãe já saiu do trabalho dela na carreira, veio aqui em casa, né, arrumar a bolsa pra levar. Aí quando deu umas 7h30, eu acho, aí minha mãe chegou lá no hospital, né? Ela foi lá no lugar onde deixa as bolsas pra subir. Aí quando deu 8 horas, eu subi pro 4º andar. Lembrando que o andar de internamento é no 5º andar, se eu não me engano. O internamento é no 5º andar e me levaram pro 4º andar. Agora, eu não sei se iam fazer a cesárea logo ou se ia induzir o parto, né? Não sei, se me levaram pro andar onde tem os partos. Aí, quando deu 8 horas, eu subi e fizeram o toque em mim de novo, gente. Eu não sei vocês, mas o toque, meu Deus, que negócio horrível. Eu ia no céu e voltava de dor. Do menino misericórdia. O toque era horrível, horrível. Eu chorava de dor mesmo. Tinha uma médica até arranhei ela sem querer. Porque na hora que ela foi fazer o toque, eu não aguentei. Eu apertei a mão da médica pra tirar. Mas enfim. Aí fizeram o toque, só que nesse toque que fizeram, a mulher nem me falou quanto eu tava, mas também nem perguntei também, que eu tava com tanta dor que eu nem me lembrei na hora de perguntar. Aí passou 9 horas, 10 horas e nada. Aí se reuniu tem uns mais de 6, 7 médicos conversando, um médico, enfermeiro, não sei. Tudo conversando pra saber o que fariam, né, comigo, porque como era noite, o cardiologista não estava lá, então... E também ele não deixou prescrito se ia fazer cesárea ou normal. Então eu estava com medo de fazer cesárea e por conta da anestesia e de algum problema, né, por causa do meu coração. E ou fizesse parto normal, como tava dando na ultrassom que ele tava com 4.500, disse, tipo, você já tem, faz muita força pra ter o bebê, imagina um bebê grande. Então, estavam com receio, né, de fazer tanto parto normal quanto cesárea. E ficaram umas 2 horas conversando, tentando decidir como seria o meu parto. Uns falavam que não, vamos fazer normal. Aí outros, não, tem que ser cesárea. Enfim, ficaram lá discutindo se ia ser cesárea ou normal. E nisso, gente, eu tava morrendo de dor. Aí eu fui no banheiro, aí ela ia fazer outro toque em mim, só que eu tava com a bexiga cheia, né? Falei, não, vou fazer xixi primeiro. Fui no banheiro fazer xixi, aí saiu um pouquinho de sangue. Aí eu fiquei desesperada na hora, fui lá falar pra médica que tava saindo sangue, ela falou que era normal. Aí eu deitei, ela fez o toque em mim. Aí também não me falou também de novo, né, quanto tava. Não perguntei também, que eu tava chorando de dor. Aí quando deu 10h30, decidiram que... decidiram esperar até no outro dia de manhã, pra ver se o cardiologista chegava lá pra ele decidir, né, se ia fazer cesárea normal. Então me mandaram ir pro 5º andar pra ficar internada, pra esperar até no próximo dia, né, no caso o dia 3, na terça-feira, pra quando o cardiologista chegasse e decidir com ele. E eu morrendo de dor, tá? Eu falando que eu tava com dor, Aí me mandaram pro 5º andar. Aí cheguei no 5º andar, a enfermeira, gente, muito boa mesmo, a enfermeira, ela chegou, perguntou se eu tava sentindo alguma coisa, eu falei pra ela que eu tava com muita cólica. Gente, quando o povo falava assim, quando tá com contração, a melhor posição é ficar em pé. E eu falei, oxe, se eu ficar em pé com dor, eu ia ficar deitada, mas gente, é sério. Quando vinha aquela dor, eu levantava da cama, da maca na hora e ficava em pé. E ficava andando pra lá e pra cá, e ia passando a dor. A enfermeira perguntou, né, se o que eu tava sentindo. Eu falei pra ela que eu tava com muita dor. Aí ela perguntou se eu queria que ela aplicasse de pirona na minha veia, né, pra melhorar um pouco. Aí eu falei que sim. Porque quando ela foi, botou o acesso no meu braço e colocou de pirona. Gente, eu tô aqui editando um vídeo e quis falar um negocinho pra vocês sobre as dores que eu tava sentindo. No começo era como se fosse uma dorzinha de cólica. Uma dorzinha não, era dor mesmo, mas era como se fosse cólica. Só que depois essa dor foi, além das dor aqui no pé da barriga, comecei a sentir dor nas minhas costas também, na parte de baixo. Logo em cima da bunda.
E, tipo, aí vinha uma dor de cólica e a dor indo pra trás. E, tipo, muito, muito forte. Então, ali já era contração, tá? Só isso que eu esqueci de falar pra vocês. Até eu falei, né, que eu tava Quando eu fui pro quinto andar, ficar internada, eu ficava em pé andando pra lá e pra cá, né? Que assim que melhorava as dores. Mas ali já era contração, porque era uma dor que vinha no pé da barriga, que era uma cólica, e ia pra trás. Que tipo, já tava dilatando já. E o quarto que a gente ficou, eu e minha mãe, né, gente? Que quarto horrível. Não tinha um ventilador. A janela, só tinha janelona, né? Só que de frente pro andar que a gente tava, tinha outro andar do outro lado. Então, o vento não entrava no quarto e não tinha ventilador, não tinha nada. E foi horrível nessa madrugada, porque eu não consegui dormir, porque era muito, muito calor e eu sentia dor. Enfim, aí quando deu 11 horas, como eu tava com muito calor, minha mãe falou que ia lá embaixo pra pegar algumas roupas, né? Toalha, roupa não, né? Eu tava com uma bata. Ela ia pegar uma toalha e roupa pra ela, né? Pra a gente tomar banho. Aí ela desceu. Quando deu 11 horas, minha bolsa estourou, gente. Eu tava até gravando na hora, mostrando o quarto. Aí quando eu parei de gravar, eu tava gravando na hora. Quando eu tava gravando, quando eu olhei assim, eu senti um negócio correndo na minha perna. Quando eu olhei assim, minha bolsa estourou. Eu falei, meu Deus, eu tava sozinha no quarto. Aí eu fui me arrastando até a enfermaria, acho que chama assim. Onde fica uma salinha que fica as enfermeiras. Fui lá na enfermaria. E não tá conversando ali. Fui lá na enfermaria, disse a mulher que a bolsa estourou. Ela falou, estourou mesmo. Aí eu mostrei pra ela assim, eu abri a perna assim, tipo, tava escorrendo na minha perna toda molhada. Aí ela falou, volta pra lá que eu vou ligar pra médica vir aqui. Aí quando deu 11h40, minha mãe já tinha subido, já tinha falado pra ela o que tinha acontecido. Aí a enfermeira foi lá no nosso quarto e falou que ligou lá pra área onde estavam os médicos, né? E tava tendo muito parto e não tinha como nenhum médico ir pra lá pra me ver naquela hora, né? E durante a madrugada de manhã iriam lá me ver. Só que a gente tava com muita dor e a bolsa tinha estourado e a médica já... E, tipo, quando estourou não saiu muito líquido, saiu só um pouquinho assim de correndo na minha perna, sabe? E aí eu lembrei que a mulher tinha falado da ultrassom, né, que tava com pouco líquido. E quando estourou minha bolsa e saiu só um pouco de líquido, eu falei, pronto, ele tá sem líquido nenhum, porque já não tinha muito líquido, né? E saiu o restante agora. Aí, enfim, a madrugada rolou, né? Que madrugada eu não dormi, porque eu tava com dor. Calor também, gente, tava fazendo muito calor, pense. Aí quando foi 6 horas da manhã, foi quando a enfermeira foi me ver pra ver minha pressão, né? Que ela sempre ia lá no quarto ver minha pressão e a minha temperatura. Aí foi de 6 horas, eu perguntei da médica, né? Ela falou que ainda não tinha aparecido nenhum médico. Aí tá. Aí deu 7 horas da manhã, aí quando chegou meu café da manhã, eu fui tomar banho também. E assim, na hora que eu fui falar que meu tampão tinha coisado, meu tampão não, minha bolsa tinha estourado, me deram uma fralda pra eu ficar, uma fralda bem grandona mesmo, pra eu ficar usando, né, se caso saísse mais líquido. Aí assim que eu tomei banho e tomei café, aí foi a nutricionista me ver lá, né, pra ver meu peso e fazer minha dieta, né, o que é que eles iam mandar, né, de almoço e tal. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar, lembra que eu falei, né, que eu tinha tomado um copo de vitamina às 10 horas da manhã, aí depois disso eu não comi mais nada. Chegou de 6 horas, né, foi quando chegou comida lá, não podia comer, por causa que eu não sabia se ia ser cesárea normal, então não podia comer. Aí tá, fui pro quarto andar, né, também não pude comer. Quando eu fui pro quinto andar, que era o que, umas 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, também estava sem comer, quando falei pra enfermeira que eu tava passando mal de fome também, que eu tava com muita, muita fome. Aí foi quando ela falou que ia tentar ver alguém pra levar algum lanche pra mim. E, gente, não levaram. Então, nesse dia eu só comi 10 horas da manhã, um copo de vitamina só. Então, na minha madrugada, além do calor, dor, preocupação também, né, porque saiu líquido. E morrendo de fome, morrendo. Eu já tava com muita, mas muita, muita, muita fome mesmo. Porque, né, não era só eu que tava com fome, era a Noa também. Aí foi quando, de 6 horas do outro dia, que vinha trazer comida pra mim, um pouquinho de comida, né?
Gente, eu me acabei, enfiei tudo dentro da boca, comi. Em um segundo eu acabei a comida, tanta fome que eu... Aí depois da nutricionista chegou a médica, já era o quê? Quase 8 horas da manhã. E minha moça tinha chorado de 11 horas da noite do outro dia, né? Um dia passado. Aí quando foi na terça-feira, né? De 8 horas da manhã chegou a médica lá, dizendo que ia fazer a cesárea dia 4. Que no caso era na quarta-feira. Eu deixei pra fazer cesárea dia 4 porque o cardiologista não ia na terça-feira lá, né? Dia 2. Então ia ter que esperar pro próximo dia. Aí eu, tá certo. Ia esperar pra ver com ele, né? E ia tentar a cesárea. Aí, gente, eu não quis ligar pra ninguém. Desde a hora que eu fui pro hospital, né? E fui internada, então eu não quis falar. A única pessoa que eu falei foi pra minha mãe e pro meu namorado. Só. Eu não quis falar pra ninguém que eu tava no hospital, que ia ter ele. Eu só queria contar quando ele nascesse mesmo. Aí acabou que minha mãe não aguentou, né? Minha mãe começou a ligar pra todo mundo falar. Aí meu celular não parava, chegar mensagem. E isso, gente, tem gente até que ficou chateado comigo. Porque tem gente que até parou de falar comigo por causa disso, é sério. Parar de falar comigo só é porque eu não avisei que eu tava no hospital, eu não avisei quando ele nasceu. Mas porque a gente foi muito complicado e muito difícil. Até no dia, né, que eu achei que ia fazer ultrassom. E acabei que fiquei internada e tava com fome, com dor, e era só em andar, outro andar, e vai ter parto hoje, vai ter parto amanhã. E isso eu tava, minha cabeça já não tava muito boa, né? Aí eu nem tinha que pegar em celular pra ficar comunicando com os outros, né? Então, acabaram que algumas pessoas ficaram com raiva de mim porque eu não falei nada. Mas ninguém entendeu o meu lado também, né? Que eu tava muito cansada, exausta, com dor, fome, sono. Mas voltando a falar. Aí, 12 horas chegou o meu almoço e minha mãe também desceu pra almoçar. Aí, depois ela subiu, aí quando deu 1 hora, eu fui no banheiro e fazer xixi. Quando eu fiz xixi e tal. Aí, quando eu fui me limpar, quando eu passei o papel, quando fui olhar, tava um tampão. Gente, eu me assustei, que era um sangue meio... É porque eu acho que eu não vou poder botar foto aqui, né? Mas eu tirei foto até na hora pra mostrar pra médica, né? Mas é um sangue meio... como fosse um coágulo. Ai, não sei explicar. Só pesquisar no Google, tampão. Aí meu tampão saiu, gente. Nessa hora eu fiquei desesperada. Porque, tipo, era um monte de sangue, assim, bem grosso e tal. Aí eu, na hora, eu chamei minha mãe e pedi pra ela pegar o celular, né? Pra eu tirar uma foto pra mostrar pra médica quando a médica aparecesse. Aí eu fui, tirei foto, na hora eu fui pesquisar, né? Vi que aquilo era um tampão mesmo. Aí eu fui lá na enfermaria, minha mãe foi lá na enfermaria, chamou a enfermeira pra ela ver, né? A enfermeira foi lá, eu falei pra ela, tem saído o tampão e tal. Ela perguntou onde tava, se eu tinha jogado no lixo. Eu falei que eu joguei na hora que eu fiz xixi. Aí eu falei ela que tinha tirado uma foto, né? Pra se caso a médica quisesse olhar. Aí foi quando ela foi ligar pra médica subir, né? Pra pisar. Aí não demorou. Tá chorando já. Vem cá, não para de chorar. Aí quando... Peraí, Lua. Eita, agora me deixa meu cabelo em paz. Não pode. Quando não passou nem meia hora, aí a médica chegou. Só que chegou uma aluna da médica, né? Uma residente, eu acho que chama, não sei. Aí ela fez o toque pra ver quanto eu tava de dilatação. Gente, não deu nada. Tipo, eu falei, meu Deus, essa mulher tem mão de fada. Só que ela falou pra mim que tava com 3 centímetros. Aí eu achei estranho, né? Porque um dia antes, era o quê? Era um dia antes de tardezinha, tava 3 centímetros, como no outro dia de tarde tava mesmo centímetro. Sendo que eu tava sentindo muita dor, bolsa estourou, saiu o tampão. Aí ok. Ainda ela falou, tá com 2 ou 3 centímetros. Aí eu achei estranho. Aí tá. Aí ela foi, aí chegou a outra médica, né? Ela falou, deixa eu olhar. Ela foi ver a dilatação. Foi essa enfermeira, gente, que eu meti a unha nela, que minha unha tava grande. Aí na hora que ela apertou lá dentro, gente, não aguentei. Eu peguei o braço dela assim, arranhei ela na hora. Ela até deu um grito. Mas foi sem querer. Na hora eu nem senti que minha mão foi apertar ela. Aí ela disse, não tá com 3 centímetros não, tá com 5. Pode ir urgente pra passar o andar do parto, que é o quarto andar. Aí eu falei, meu Deus, ele vai nascer agora. Gente, eu comecei a suar frio. Eu falei, como assim? Eu tô aqui, tipo, de boa,
De boa não, a gente tava com dor. Mas, tipo, eu achei que ele ia nascer no outro dia. Eu tinha avisado pra todo mundo que ele ia nascer no outro dia. Até o pai dele tinha mandado no grupo dos amigos dele, né, que ele ia nascer no outro dia, que no caso era dia 4, né, na quarta-feira. E eu achei, tipo, ele ia nascer no outro dia, eu tava programado, ok. Aí, tipo, a mulher falou, você pode ir de urgência pro quarto andar, que você vai ter ele hoje. Gente, eu falei, meu Deus. E outra, minha mãe não tava na sala, minha mãe tinha descido pra pegar algumas coisas na bolsa. Eu fiquei desesperada, ligando pra ela sem parar. Aí eu fui tomar um banho rápido, né? Tomei o banho, arrumei as coisas pra gente descer. Aí eu desci. Descer. Aí quando eu cheguei no quarto andar. Ô menino! Aí eu cheguei no quarto andar, deixa eu ver. Cheguei no quarto andar de 2h20. De 3 horas colocaram a sonda em mim. Gente, pense no negócio horrível pra colocar, viu? Misericórdia. Aí colocaram a sonda. E nisso, eu não sabia que hora ele ia nascer, porque eu tinha acabado de almoçar. Como eu tinha visto que pra ter cesárea, né, tem que ter uns 7 horas de jejum. Eu tinha acabado de almoçar. Eu almocei de 12 horas, né, 12h30, e era 2 horas. Aí eu falei, não, eu acho que eles vão, né, vão fazer cesárea de noite, e para tempo Daniel cheio de largar trabalho e vir pra cá. Aí daqui a pouco eu tava botando a sonda, aí, ok, eu achei que ele ia nascer de noite. Quando a mãe falou, vai andando até naquela sala, ela falou assim, vem, me acompanha. Aí eu fui atrás dela, mas gente, eu já tava indo pra sala de parto e eu não sabia. Que eu achei que ele ia nascer, tipo, de noite, por causa que eu não tava de jejum, tinha acabado de almoçar, entendeu? Aí eu, quando eu fui, eu já tava na sala de parto, a mulher tava mandando eu sentar pra botar anestesia e tal. Sim, é algo importante, né, gente? Meu Deus, eu tô pulando tudo. Falaram que ia fazer cesárea, porque ele tá. Decidiram, né, fazer uma cesárea. Porque ele tava com 4 quilos e 100 gramas. E como eu não poderia fazer muito esforço por causa do coração, aí imagina ele grande e gordo também, né? Ele tava com 4 quilos e 100 gramas, tava dando, né? E 50 centímetros. Então, tava com medo de fazer normal, né? Dar problema. Então, preferiram fazer cesárea. Aí, como falaram que ia esperar até outro dia e tal, só que como eu já estava com 5 centímetros, eu não ia aguentar. Eu já ia ter parto normal, então eu não poderia ter parto normal. Então eu tive que, de urgência mesmo, fazer uma cesárea. Eu tive nem tempo de fazer jejum. Aí, umas 3h10, eu acho, 3h15, por aí, eu entrei na sala de parto. E vamos lá para, gente, lembro até hoje como foi. Eu entrei na sala, né, mandaram eu sentar lá na maca, que ia aplicar anestesia. Primeiro a mulher veio conversar comigo, né, anestesista e tal. Aí eu expliquei pra ela o remédio que eu tomava. E ela foi e mandou sentar na maca. A anestesista, né, que ela ia aplicar anestesia. Ele não fica quieto. Aí tá, voltando. Aí eu fiquei muito, muito tensa nessa hora, porque eu fiquei imaginando, meu Deus, vou aplicar anestesia agora. E também comecei a imaginar, porque, como falaram, né, que estavam fazendo cesárea, só que com risco também, né, porque eu não sabia o que a anestesia ia dar em mim, né, por causa do meu remédio e do meu coração. Então, foi muito tenso nessa hora, aí aplicaram anestesia. Aí eu não senti nada, eu tava tão tensa, com tanta dor que eu não senti nem agulha, nem nada. Aí mandaram eu deitar logo na maca, né? Antes que eu pare de sentir as pernas. Aí eu fui, deitei logo, aí botaram o negócio rápido em mim lá. Ai, gente, agora a sensação horrível. Que sensação. E essa foi a pior sensação do mundo. E olha que eu já fiz cirurgia, tá? Coração. E tive muito medo, né, de não resistir à cirurgia. Mas nesse dia, gente, foi o pior, porque eu fiquei falando comigo mesma. Quando eu era criança, eu sempre imaginava assim, qualquer pessoa, as pessoas morrem. Tipo, é só você se segurar pra não morrer. A cabeça da criança. Eu falava, só a pessoa se segura pra não morrer e pronto. Então, nessa hora, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que segurar, eu não posso morrer agora. Meu filho vai nascer, né, vai ficar sem mim. Então, na hora que
Tava agitando lá, né? Passando já o negócio na minha barriga e tava a abrir. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu não posso morrer, eu não posso morrer. Aí foi quando eu comecei a meio que apagar. Comecei a ver tudo embaçado. E eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E comecei a orar na hora. E comecei a entrar em desespero. E eu escutava só as vozes bem do fundo, sabe? Comecei... cada segundo que passava, as vozes ficavam muito mais longe. Comecei a ver tudo embaçado. E foi quando eu entrei em desespero. Comecei a orar bem muito. Falei, meu Deus, será que eu vou morrer? Gente... é difícil até de falar como foi a sensação na hora. Só de lembrar, gente, eu fico agoniada. Na hora... Não posso chorar aqui, né? Na hora que eu comecei a ver tudo embaçado, eu achei que eu não ia aguentar ali, sabe? Porque eu sabia que ia ser um parto muito arriscado por causa da anestesia e tal. E de me abrir por causa... Eu tava com medo do meu coração não aguentar. Então, comecei a chorar na hora, porque eu tava apagando de pouquinho em pouquinho. Comecei a ver tudo embaçado, quando começou a escurecer. Aí foi quando comecei a chorar. A anestesista perguntou, tá sentindo alguma coisa? Eu olhei pra ela assim, meio que quase apagando mesmo. Falei, por favor, moça, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Aí eu falei pra ela que eu tava vendo tudo embaçado. Tipo, minha voz, eu tentava falar e minha voz quase não saía. Aí foi quando ela aplicou o negócio lá em mim, né? O negócio tava no meu braço. Acho que esse é o nome. Aí ela aplicou na hora e foi voltando aos poucos. Mas, gente, é sério. Parece que esse momento, né, que tava apagando, parece que durou 1 hora. Porque, gente, pense num negócio horrível. Aí na hora que ela aplicou o remédio, não sei o que ela aplicou, eu voltei ao normal na hora. Assim, eu fiquei mas tão feliz. Eu agradeci tanto a Deus. E só eu e ele sabem, né, o que eu falei ali na hora, o que eu prometi, enfim, é coisa minha e de Deus. Aí... E a melhor hora, né, depois de eu ter passado por esse momento, né, que eu tô tentando explicar pra vocês aqui como foi, né, esse momento, assim, de eu sentir que eu não ia aguentar e de eu ter quase apagado, assim. Eu quero explicar pra vocês, mas não tô conseguindo explicar como foi a sensação na hora, gente. Foi muito, mas muito ruim. Tive a sensação mesmo que eu não ia aguentar. Aí chamaram minha mãe pra entrar, né? E eu falei pra ela, grava. E mandei ela gravar com o celular assim, deitada. Acabou que na hora ela nervosa, né, gravou com o celular em pé. Aí ela foi e tava gravando. Ela até gravou errado, que ela tava gravando, tirando nua, né, de dentro de mim. E aí na hora a médica reclamou. Ela falou, pode gravar aí não e tal. Mas só que ficou o vídeo ainda, né? Vou botar pra vocês verem. E aí depois ela foi me filmando, né? Aí quando eu voltei ao normal e escutei o chorinho dele. Gente, é sério. Não tem como explicar. Quando eu escutei aquele chorinho dele, na hora eu comecei a chorar, porque eu não conseguia parar de chorar, comecei a chorar de soluçar mesmo. E eu olhava pra minha mãe assim, perguntando a ela, e aí, como ele é grande, sei lá, e ela falava, é grande. E ela chorando também. Aí depois trouxe ele pra mim, enfim, né? E pronto, Noah nasceu. Ele nasceu de 3 horas e 32 minutos no dia 3 de maio de 2022. E foi o dia que eu nasci também, né? Tanto desde criança eu achava que eu nunca iria ter filho, né, por conta do meu coração e tal. E também por ter nascido, né, como uma mãe. E aquele momento que eu achei que eu não ia resistir, que eu não ia aguentar, que ele ia nascer e eu não ia estar ali pra ver, nem ia conseguir ver ele, porque no momento que, né, que eu tava apagando, ele não tinha saído ainda de mim. Eu achei que eu não ia nem conhecer ele ainda. Eu achei que dali eu só ia ter ele, né, resistir mais. Mas graças a Deus, né, tanto eu nasci como ele também nasceu. Gente, ele não parava de chorar. Quando a gente passou umas meia hora lá dentro da sala, né, que estavam me fechando, aí levaram ele pra pesar e tal. E
Aí depois colocaram ele num bercinho, né, com um aquecedor perto. Era, tipo, não era perto de mim, mas era na minha vista, dava pra eu olhar ele. Eu ficava olhando ele e ele não parava de chorar. As enfermeiras, as médicas que iam lá falar com ele não parava de chorar. Não parava, não parava. Aí me levaram pro corredor e ficaram vendo um negócio nele lá. E aí eu fui pro corredor e ele ficou lá ainda. E gente, eu só escutava o choro de Noah. Eu tava no corredor assim do lado da sala, né? Só escutava o choro dele, chorava, chorava, chorava. Aí trouxeram ele pra mim. E ele não parava de chorar. Ele só parou de chorar quando a enfermeira veio tentar botar ele no meu peito, né? Porque ele não parava de chorar de jeito nenhum. Minha mãe pegava ele, ficava pra lá e pra cá, botava ele deitado, todo jeito ele não parava de chorar. Só parou de chorar quando ele mamou. Sabe por quê? Porque eu acho que ele nasceu esfomeado, gente. Porque, como eu falei pra vocês, né? No dia anterior, eu só tinha tomado um copo de vitamina de manhã. E o dia todo eu não comi, só fui comer no outro dia. Então eu acho que ele nasceu esfomeado e só parou de chorar quando ele mamou. Mas não foi tão rápido assim. Eu tava olhando aqui a hora que eu notei. Eu saí da sala, né? Era 4h10. E vieram trazer ele pra mim de 4h40, meia hora depois. E 6 horas foi a hora que ele conseguiu dormir, né? Que eu dei o peito a ele. Então, de 4h40 até 6 horas, né? Ele ficou ainda chorando muito. Aí, Daniel, né? Nesse tempo, ele tava adiantando o serviço dele no trabalho pra ele largar, pra ele ir pra lá, né? Aí ele adiantou, veio pra casa, tomou um banho rápido, pegou um documento dele, né? E a carteira de vacina, né, do Covid, só podia entrar com esse cartão de vacina. Aí, 7h40, Daniel chegou lá e conheceu o Noah pessoalmente, né? E, gente, eu tenho falado com o Daniel assim, ó. Se ele nascesse dia de semana, né? Já tinha combinado que ele não ia poder ir ver o parto, por causa que ele estaria trabalhando. Então, eu não iria mandar foto pra ele. Quer dizer, eu perguntei, né, se ele concordava com isso. De eu não mandar foto pra ele ver Noah assim, né? Primeira vez. Aí ele, não, tudo bem. Só que na hora minha mãe gravou o vídeo, aí ele, cadê? Eu quero foto, cadê foto? Aí minha mãe mandou o vídeo pra ele e ele acabou vendo por foto, né? Mas o contato primeiro, assim, de pegar ele e tal, foi na hora que ele foi de noite, né? Aí quando deu 7h40, Daniel chegou lá e conheceu o Noah pessoalmente. A minha mãe aproveitou pra vir em casa, pegar umas coisas que ela tinha esquecido. E aí quando 20 minutos depois que o Daniel chegou, era 8 horas da noite, me subiram comigo pro 5º andar, onde eu ia ficar internada. Aí já era do outro lado, tipo, subiram no 5º andar, do lado esquerdo era a sala que eu tinha ficado internada pra ter o parto. E do lado direito é a sala que quem já teve bebê fica, né? Lembrando que desde as 3 horas, né? 3h30 que ele nasceu, eu não tinha levantado ainda, né? Porque como foi cesárea, eu tenho que ficar deitada reta. E, gente, foi horrível isso, porque quando Noah veio pra mim, né? Eu não conseguia pegar ele, olhar, eu não conseguia nem ver Noah direito. E um monte de gente mandando mensagem, manda foto, manda vídeo. Mas, gente, eu não tinha nem visto ele ainda. Porque como eu tava deitada reta na maca, eu olhava ele assim, ó, de lado. Ele tava olhando de lado, porque ele tava no bercinho assim do lado. Minha mãe pegava ele, dava me mostrar. Mas eu não conseguia olhar Noah direito. E o povo, manda foto, manda vídeo, eu não mandava. Aí eu acabei não mandando logo, né? As pessoas ficaram com raiva de mim. Mas nem eu consegui ver Noah, por causa, como foi cesárea, eu tava deitada. Aí quando foi... Deixa eu ver a hora aqui. 10 horas da noite foi na hora que uma enfermeira foi lá no quarto me levantar, né? Ela primeiro me levantou um pouquinho a maca, pra eu ficar um pouco sentada, pra depois, de meia, 1 hora depois, eu levantar mesmo pra tomar banho. Aí quando foi de 11h30, foi quando eu fui tomar banho. E no outro dia, dia 4, né, que seria o dia que ele iria nascer, né? Tinham marcado ele nascer dia 4. Mas ele nasceu dia 3. Aí quando foi no outro dia, dia 4, de 10h20, foi o primeiro banho dele, minha mãe que deu. Eu até gravei um vídeo. E
de 11 horas, ele tomou a vacina dele. E deixa eu ver mais. E 11h40 tirei a sonda. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a sonda. Eu achei, quando foi pra colocar a sonda, foi horrível, ok. E depois que eu coloquei a sonda, gente, eu achei uma maravilha aqui. Porque eu não precisava me levantar pra fazer xixi. Eu deitada, o xixi saía ali que eu nem fazia nem nada, né? Eu achei uma maravilha a sonda, até que tirou. Gente, meu Deus. Por mim eu não boto aquele negócio nunca mais na minha vida. Porque depois que tirou, gente, foi horrível botar xixi. Só quem botou sonda e fez... Tá chorando. Voltando, eu tive que parar pra dar peito a ele, porque ele tava chorando, né, Noah? Sobre a sonda, né? Gente, eu nem sei onde eu parei. Mas acho que tá falando da sonda, né? Que... Pra você usar a sonda é uma maravilha, você faz xixi, você nem sente o que tá fazendo, né? Mas quando tira pra fazer, depois você faz xixi. Eu passei uma semana sofrendo pra fazer xixi, juro a você. E eu já ia pro banheiro quase chorando, só de pensar que ia ter que fazer xixi, porque gente, dói demais pra fazer. Então eu tive que parar pra dar o peito a ele, eu nem sei o que eu tava falando mais. Vou botar ele aqui pra ver se ele fica, né, Noah? Aí dia 6 que tivemos alta. Era 11 horas, 11h40 da manhã. Chegamos em casa de 1 hora, né? Porque a gente teve que descer, fazer um negócio lá embaixo e tal. Pedi Uber, aí foi quando a gente chegou de 1 hora em casa. Então ficamos aqui 3 a 4 dias internados, né? Ele nasceu dia 3 e tivemos alta dia 6. E graças a Deus, gente, ele nasceu muito bem. E outra coisa, na ultrassom deu que ele tava com 4,1 kg, né? Ele nasceu com 3,400. Olha a diferença. E nasceu também com 50 centímetros. Voltando de novo, tem que ficar cada segundo ficar parando. Minha prima foi tomar banho, aí ele tá aqui. Ele nasceu super bem. Teve algumas pessoas que me perguntou, né, por causa do remédio que eu tava tomando. Quer dizer, tô tomando ainda, tá? Tô tomando metoprolol de 50 miligramas. Não mudei ainda porque eu não fui ainda pro cardiologista. Era pra eu ter ido, mas eu não fui ainda. Tenho que ir. Mas sobre ele nasceu, né, no peso normal, no tamanho normal, tudo normal. Porque ele quer ficar pegando um negócio. Toma. Ele nasceu super bem, tá, gente? Meu coração, graças a Deus, né, ficou normal também. E desde o dia que ele nasceu, né, ele já tá com 5 meses. Meu coração acelerou o quê? Umas 3 vezes, 4 no máximo. E quando eu estava grávida, né, não sei se vocês lembram, né, que eu sempre falava que meu coração tava acelerando direto, tá? Todo dia acelerava, várias vezes no dia. Eu não conseguia, até se eu andasse um pouquinho já começava a acelerar. Então, quer dizer, até eu deitada, acelerava. E o cardiologista e a médica também, né, do pré-natal, sempre falavam pra mim que era normal por causa da gravidez, que ele tá dentro da barriga, né, da pessoa, perto do coração e acaba acelerando. E eu achava que é por conta do meu coração e tal, mas não, gente. Era normal da gravidez mesmo, tá? Quando eu acelerava várias vezes. Porque hoje, né, eu tô tomando o mesmo remédio e só acelerou em 5 meses, só acelerou umas 3 vezes. Então, estou bem, ele também, isso que importa, né? E sim, gente, eu tenho que ir no cardiologista logo pra ver, né, se eu volto a tomar meu remédio de antes ou não. Porque eu tô amamentando, eu não sei se pode, se não pode. E uma coisa também que eu nem sabia, gente, tem vários tipos de arritmia. Eu achava que um pouco falava, tu tem o quê? Eu falo que tem arritmia, né? Mas eu vi, né, que tem vários tipos de arritmia. O meu, eu até anotava pra falar pra vocês, eu esqueci de anotar. Mas eu vou deixar escrito aí, tá? Qual é o meu tipo de arritmia. Mas ocorreu tudo bem no parto, tá? O único problema que eu tive no pós-parto foi minha cesárea, né? Que é coisa minha mesmo, que eu não tive uma boa recuperação. Que
minha cesárea inflamou, enfim, não tem nada a ver com o coração. Mas sobre o coração, ele fez tudo ok, graças a Deus, né? Meu medo foi esse só durante a gravidez, né? E depois da gravidez, meu medo do parto era esse. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu sei que tô um pouco como dia do canal, mas eu não desisti, tá bom? E também não desistam de mim. Tá acontecendo algumas coisas, né, na minha vida. Mas logo eu vou trazer outro vídeo aqui, né, explicando pra vocês porque eu sumi. E trazer também novidades. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E então, tchau, Noah. Deixe seu gostei aí, se inscreva aí embaixo e até o próximo vídeo.